Fala galera do auladei.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia e estamos seguindo pela nossa saga na histologia vegetal. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e curta esta aula, comente, diga onde você está, de que cidade você é, para que você está se preparando, mande um recadinho aí para nós, beleza? Pessoal, aqui a gente vai falar sobre histologia vegetal, a parte da folha, tá? Então a gente vai ver como é que funciona a histologia da folha. Primeiro vamos desenhar uma folha, então aqui está uma folha linda, só uma folha azul, pois é. A caneta verde, ela fica meio clarinha demais e aí não fica muito bom de você enxergar aí no quadro. Então eu tive que fazer de azul mesmo, beleza? Então tá aqui uma folha azulzinha e aí nós temos as partes da folha, tá? As estípulas são essas estruturas que tu tá vendo na base do pecíolo. Então vamos lá. Pecíolo é o cabinho da folha. Estípulas nem sempre vão existir na sua folha, mas elas podem ser umas estruturas que saem do pecíolo, que normalmente servem para proteção da folha. Tranquilo? Então algumas plantas apresentam essas estípulas, às vezes elas são alongadinhas, às vezes elas parecem umas folhinhas, às vezes o pecíolo é laminar, ele é mais grossinho, tá? Então a gente tem características diferentes para as folhas. Basicamente, pecíolo é o cabinho que liga a folha ao caule. Estípulas podem ou não existir associadas ao pecíolo, beleza? O limbo é a parte verde da folha. Então, quando você pega uma folha lá e olha ela, aquela parte verde bonita, é o limbo da folha. E aí, as folhas têm essas nervuras. Lembra que a gente viu lá monocotiledôneas e dicotiledôneas? Se a nervura é paralela, ela é monocotiledônea. Ou se ela é peninérvia ou reticulada, que nem essa daqui, ela seria uma dicotiledônea. Então, nós temos exemplo ali de uma folha dicotiledônea. Beleza, o que nós vamos fazer agora? Pega essa folha, corta essa folha e pega um pedacinho dela e a gente olha no microscópio. Então, se eu for fazer esse zoom, esse aumento aqui, ó, então eu peguei a folha, tá? Então você está olhando para uma folha. Aqui está o pecíolo e o limbo da folha está aqui na minha mão. Se eu fizer um corte nela, tu vai ver isso daqui, ó. Parte de cima da folha, epiderme adaxial, de cima adaxial, e a de baixo abaxial. Beleza? Então, nós temos as duas epidermes, adaxial e abaxial. Qual é que é a característica de tecido de epiderme que a gente já viu em raiz e caule? São aclorofiladas, por isso que eu coloquei elas de pretinho, tá? Então, as célulazinhas da epiderme, elas não têm cloroplasto, não têm clorofila, não faz fotossíntese. Qual é a parte da folha que é responsável pela fotossíntese? O parênquima clorofiliano. Lembra que lá em raiz a gente falou sobre o parênquima. Tinha o amilífero, o aerífero, né, os de reserva, e o parênquima clorofiliano que eu te disse que eu ia trabalhar aqui na folha. Então esse parênquima clorofiliano, ele vai estar entre as epidermes da folha, entre a parte de cima e a parte de baixo da folha. Aqui no meio a gente tem os parênquimas clorofilianos, que são classificados de acordo com o formato das suas células. Clorofiliano palissádico e o clorofiliano lacunar. O palissádico, aqui faltou o cedilhazinho, ó, palissádico. Beleza? E o parênquima clorofiliano lacunar é esse que tem lacunas, ele tem espaços entre as células. Botei mais uma célulazinha aqui. Então, todo esse espaço que eu tenho aqui entre as células, ó, lembra que é característica de parênquima, né? Células bem espaçadas, né? Bastante espaço entre uma célula e outra. Então, aqui a gente tem o parênquima clorofiliano palissádico. Lacunar, com espaços entre as células. Esses dois parênquimas formam o que a gente chama de mesófilo da folha, ou também chamado de clorênquima, que é onde a gente encontra o parênquima clorofiliano. Então vamos botar a função do parênquima, deixa eu mudar a caneta, minha azul está indo para o espaço. O parênquima clorofiliano responsável pela fotossíntese, né? Por fazer fotossíntese para gerar aquela glicosezinha marota que vai servir depois para distribuir energia para todas as partes da planta, beleza? Então a função desse teu parênquima clorofiliano é fazer a fotossíntese. Tranquilo? Existe mais uma coisinha importante na parte da folha. A gente tem anexos da epiderme na folha. Então a folha pode apresentar alguns anexos da epiderme, como por exemplo, estômatos. Estômatos são células que normalmente encontram-se na parte abaxial da folha.
na parte de baixo, normalmente. E esses estômatos estão relacionados com a transpiração da folha. Transpiração é perda de água na forma de vapor. Água de vapor é estranho, né? Água em vapor. Tá? Então, transpiração é perda de água na forma de vapor. Os estômatos são responsáveis por isso, mas não só os estômatos, tá? A transpiração ela pode ser cuticular ou estomática. O que significa cuticular? As folhas podem apresentar na região adaxial de cima, que eu estou colocando aqui, ó, uma camada de cera. E essa cera a gente vai chamar de cutícula. Então, algumas folhas apresentam essa cera em volta, que a gente chama de cutícula. Então, vou botar aqui, ó, cutícula, outro anexo da epiderme. Essa cutícula, quanto maior, menos perda de água. Então, a cutícula, ela evita excesso de perda de água. Tranquilo? Então, a cutícula evita excesso de perda de água. Ela é feita de cutina, que é uma cera, é um lipídio, um cerídeo, que é o que dá aquela crocância na folha, né? Às vezes você pega a folha assim, tá brincando lá, passa numa árvore, arranca a folha e fica cortando a folha, aquela crocância da folha, aquele quequezinho que ela tem, aquilo ali é a cutícula da folha, tá? É essa cutina que vai dar essa crocância na sua folha. Tranquilo? Então, normalmente na região adaxial a gente tem a cutícula, na abaxial os estômatos, os dois estão relacionados com a transpiração. A cutícula faz com que a planta perca menos água e os estômatos fazem com que ocorra a transpiração. A gente vai ter uma aula só para estômatos para conversar direitinho sobre eles, beleza? O que pode existir também em células da epiderme, eu vou fazer um cantinho aqui, ó, são, ó, tá vendo essa célulazinha, ó? Ela ser alongadinha assim, ó, e aí ela forma o que a gente chama de um tricoma. Ah, senhor, tô vendo aí o teu desenho, mas o que é esse negócio dentro da célula da epiderme? Ó, isso aqui, ó, na célula da epiderme que eu tô pintando aqui, ó, para te ver, ó, isso aqui são os vacúolos. Células da epiderme apresentam vacúolos bem desenvolvidos, tá? Para justamente a perda de água, para manter a água e tal. Então, beleza, esse tricoma, eles são estruturas que eles podem servir para evitar também perda de água. Então, existem células, plantas, por exemplo, no cerrado, que vão apresentar alta ou densa pilosidade, que nem o Enem já cobrou. Então, essa densa pilosidade significa muitos pelos, tricomas, tá? Então, quanto mais tricomas, menos água a planta perde. Beleza? O que ela pode utilizar também para evitar a perda de água? Aumentar a camada de cutícula. Quanto mais cutícula, menos água a planta perde. Beleza? Tranquilo. Esse tricoma também ele pode servir ou para evitar perda de água ou armazenar substâncias. E aí a gente tem como armazenamento de substâncias, ó, exemplo, a urtiga. A urtiga, ela é aquela folhinha que ela tem uns tricomazinhos, ela tem uns pelinhos, aí quando você encosta na folha da urtiga, você se queima, ela libera uma substância urticante que causa queimação na sua pele, arde, que é o demônio. Então o que acontece? Quando você encosta na folha, é isso aqui que você faz, ó. Você quebra esse tricoma, e aí dentro do tricoma existem vacúolos com substâncias que causam urticária e aí elas são liberadas. Então, como tem vários tricomas aqui na epiderme, quando você encosta na folha, rompe tudo, libera um monte de substância e fica ardendo a tua pele lá e tal. Tranquilo? Então, tricomas também são anexos de epiderme. E o último anexo de epiderme que eu vou comentar contigo é o hidatódio. Hidatódio é um estômato que perdeu capacidade de fechar. A gente vai ver que os estômatos abrem, fecham os estômatos e tal. Os hidatódios, eles não fecham mais, eles estão sempre abertos. Então eles perdem água na forma líquida. Perda de água na forma líquida. Aí a gente chama isso daqui, ó, de
gutação. Então, estômato faz transpiração. Hidatódio faz gutação, perda de água na forma líquida. Suar, né? A planta sua, ela libera gotas de água, a gente chama isso de gutação nos hidatódios, beleza? Hidatódio é tipo um estômago, só que perde água na forma líquida. Onde é que a gente vai encontrar hidatódio? Em plantas que vivem em ambientes úmidos, tipo uma planta de floresta amazônica, numa planta de mata atlântica, assim, a gente vai encontrar essas umas regiões bem úmidas, plantas que vão apresentar hidatódios. Beleza? Então, a epiderme, as partes da folha, mesófilo, tudo bonitinho aí pra ti. E aí, te prepara que a gente vai ter uma aula com estômatos, único e exclusivamente estômatos. Feito, meus queridos? Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!